Olá, tem professor aí? Hoje eu vim falar sobre criança que não sabe ouvir e o que fazer com elas. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora há mais de 12 anos, estudei muito a BNCC para entender o que é que muda na nossa vida com ela, como é que a gente desenvolve aquelas habilidades, como é que a gente planeja o nosso dia a dia para conseguir atender a proposta da Base Nacional Comum Curricular. Se você quer aprender comigo, porque eu quero muito dividir com vocês o que eu aprendi, clica aqui embaixo porque o curso está muito bacana, tem bônus incríveis, muito bons para você desenvolver seu trabalho, acompanhar o que você está aprendendo e o que você está fazendo. Tem um grupo exclusivo no WhatsApp para a gente trocar ideias, tem um suporte fantástico, eu recomendo muito, clique lá para a gente poder estudarmos juntos durante esse ano, para não pegar o bonde andando aí, né, nesse processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular. Vamos lá, a gente tem ouvido muito na escola o seguinte: criança hoje não sabe ouvir. Eu já falei 1000 vezes, eles não escutam. A criança não sabe ouvir, eles têm que aprender a ouvir, fica falando que eles têm que aprender a ouvir, porque eles não ouvem, porque a gente fala e parece que eles ignoram, ou entra num ouvido e sai no outro, esse tipo de coisa. Bom, é verdade. As crianças estão nascendo com muito estímulo, elas têm uma dificuldade séria para ouvir. E nós estamos tendo uma dificuldade imensa de ensiná-las a ouvir. Você não vai ensinar uma criança a ouvir pedindo para ela se calar. E você não vai ensinar uma criança a ouvir sem ouvi-la. E você não vai ensinar uma criança a ouvir só a sua voz. Aquele modelo de sala de aula onde eu falo, a criança assimila tudo, nunca existiu. Nem quando a gente acha que ele existiu. Porque para a criança que não dava conta, a porta da rua era a serventia da casa e a evasão escolar era imensa. Tá? A gente fala às vezes assim, na minha época as crianças aprendiam tudo e era assim e tal. Não era não, gente. As crianças abandonavam a escola. Hoje elas precisam estar na escola, mas elas não estão sabendo ouvir. Porque tem muita informação, porque tem muito estímulo e etc e tal. Como a gente aprende alguma coisa? É fazendo, certo? Então, como a criança vai aprender a ouvir? É ouvindo. Criança aprende a ouvir ouvindo e sendo ouvida. Então, as sugestões que eu tenho para você ensinar a sua criança a ouvir, sem ficar gritando, cala a boca, faz silêncio, é o seguinte: faça jogos de escuta. Como assim? Brincadeiras onde eles precisem prestar atenção nos sons. Por exemplo, Mia, gato. A gente está numa roda, sentados aqui, aí a gente venda um aluno e canta uma música com eles. E aí não vai se enganar quando o gato miar. E você aponta um coleguinha e fala, Mia, gato. E o coleguinha vai fazer o som do gatinho, miau. E aquele coleguinha que está de olho fechado tem que tentar adivinhar qual foi o colega que era o gato. Olha só, ele tem que prestar atenção na voz do colega imitando um gatinho e descobrir quem é. É um dos jogos de escuta que você pode fazer. Outro jogo de escuta que você pode fazer é o seguinte: na roda também, lá no chão, né, bem descontraído, você vai fazer sons.
Se você tiver um instrumento musical, vários instrumentos, um chocalho, um reco-reco, você faz com os objetos, mas você pode fazer som de mão, estalo, palma, por exemplo, tá? E aí você vai, é legal ter 3 sons. E aí você vai fazer, por exemplo, estalo, palma, palma. E a criança tem que falar estalo, palma e palma. Aí nesse caso ele tem que estar atento ao som e à sequência. Você pode bater o pé no chão, estalar e bater a mão, né? Palma, palma, estalo. Antes da criança tentar adivinhar, você tem que dar um nome para o som, né? Então, esse aqui eu chamei de estalo, esse aqui eu chamei de palma. E aí a criança vai passando de um para o outro e todo mundo tem que adivinhar ali, lembrar a sequência. Cante com a sua criança, cante muito com as suas crianças. Tem um monte de música que fazem bem ali para sua rotina, que fazem, tá? Um monte de música que te serve muito bem. Quando são crianças lá do 5º ano, eles já vão gostar mais de uma música popular e tal. Aí já tem professor pensando assim, os meus só gostam de funk, né? Não. Apresenta outras músicas para eles que eles gostam sim, tá? O funk tem umas letras que eu não coloco na minha escola, na minha sala, porque eu acho assim, eu não vou impedi-los de ouvir, tá? Não acho que eles têm que ser impedidos de ouvir, mas traz algumas questões que é muito cedo para eles estarem cantando. Então, a escola é o lugar da gente apresentar outras opções culturais. É pra gente colocar além do que eles já veem. Então, ver o funk em casa, tudo bem. Em casa pode. Aqui, em casa, seus pais sabem se deixam ou não deixam. Aqui eu vou te apresentar mais coisas, eu vou ampliar o seu repertório, ok? Bom, outra coisa que você pode fazer é variar brincadeiras conhecidas envolvendo som. Por exemplo, sabe aquela brincadeira assim, morto, vivo? Morto, criança abaixa, vivo, ela fica em pé, morto, agacha, vivo, fica em pé. Na minha escola tem um piano, a gente faz assim, olha gente, grave é esse som mais grosso, é a voz, aí você pega um menino que tem a voz mais grave e fala, olha, grave é a voz desse aqui, agudo é esse outro som, esse som mais fininho, é a voz dessa menina aqui e tal, e aí a gente vai lá no piano e mostra pra eles, ó, esse é grave e esse é agudo. Aí eu fiz o contrário, esse é grave e esse é agudo, e aí a gente brinca assim, grave é morto, agudo é vivo. E aí a gente brinca só na tecla do piano lá, eles vão ter que ouvir. Aí eles aprendem a fazer o silêncio, a prestar atenção no som e aprendem a ouvir. Outra coisa, a melhor formação que eu sei para a sala, a melhor organização é em semicírculo. Por quê? Porque o aluno ele não tem que aprender a respeitar e ouvir o professor. Ele tem que aprender a respeitar e ouvir toda vez que alguém fala. E ele também tem que aprender a exigir respeito e que as pessoas ouçam quando ele fala. Então a gente senta em semicírculo, os alunos se veem, todo mundo olha um para o outro. E quando alguém vai falar, todos vão prestar atenção nesse alguém. Então não é só assim, vou prestar atenção na professora. Não. Toda vez que alguém está falando alguma coisa, está contribuindo para a nossa aula e nós estamos ouvindo. Assim, quando as pessoas me ouvem, eu me sinto mais comprometido a ouvi-las também. Ok? Então é isso que eu tinha para falar sobre crianças que não ouvem. A gente tem que pensar também até que ponto a gente não está ouvindo e vamos lá prestar atenção nas atividades que a gente faz para que elas aprendam a ouvir, entendeu? Um grande beijo, até a próxima. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, manda para as amigas.